Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma correção? Nós vamos corrigir nossa lista de atividade 6 referente às partículas subatômicas lá do nosso dia 3 de junho. Bora lá? A número 1, ele quer que eu descreva a massa, o número de prótons, o número atômico, o número de elétrons e o número de nêutrons de cada um desses 4 elementos. Ele nos dá a massa, que é sempre o maior número, e nos dá também o número atômico de cada elemento. Bora ir para o primeiro, que é o Eu. Ele tem o maior número, é 152. Esse 152 logo se refere à nossa massa, que é abreviada por A. O outro número que está aqui em cima é o meu número atômico. Então, meu número atômico Z é igual a 63. O meu número atômico é igual ao meu número de prótons, porque o meu número atômico veio exatamente lá do meu número de prótons que eu tenho lá no núcleo do meu átomo. Logo, o número atômico é igual ao meu número de prótons. Então, o meu número de prótons também é 63. Se o meu átomo é neutro, no caso que todos eles são, né, porque ele não tem aquela carga aqui no canto superior direito, então, se ele é neutro, todos os meus prótons vão ser igual ao meu número de elétrons. Então, se eu tenho 63 prótons, eu também vou ter 63 elétrons. E o meu número de nêutrons, N, vai ser sempre a diferença da minha massa pelo meu número atômico, ou número de prótons. Então, 152 menos 63, eu tenho... No meu segundo elemento, o TE, meu maior número representado aqui é 127, é referente à minha massa. Então, a minha massa é 127. O meu número de prótons vai ser igual ao meu número atômico, né? Eles são iguais. E aqui, no meu elemento, eu tenho representado o meu número atômico. Então, meu número atômico é 52. Logo, meu número de prótons também é 52. E como é um átomo neutro, o meu número de elétrons também é 52, porque tem que ser igual ao meu número de prótons. E o meu número de nêutrons é exatamente a diferença da minha massa pelo meu número atômico, o número de prótons. 127 menos 52, eu tenho aqui o meu número de nêutrons igual a 75. O meu próximo elemento é o AM. O maior número que está aqui é o 100. Então, 100 é a minha massa. Então, a massa é igual a 100. E o meu número atômico? Esse outro número representado aqui em cima, né? Então, o meu número atômico é igual a 95. Que também é igual ao meu número de prótons, que também é igual ao meu número de elétrons. Afinal de contas, é um átomo neutro. E o meu número de nêutrons? O meu número de nêutrons é a diferença da minha massa para o meu número atômico. 100 menos 95, eu tenho 5. O meu último elemento é o oxigênio. O maior número representado aqui para esse elemento é 16. Então, 16 é a minha massa. Outro número representado logo acima do O é número 8. É o meu número atômico. Se o meu número atômico é 8, ele veio lá do número de prótons. Então, o meu número de prótons também é 8. E o meu número de elétrons também é 8, porque o meu número de prótons é 8. E um átomo neutro, os prótons são iguais aos elétrons. E o meu número de nêutrons é exatamente a diferença da minha massa pelo meu número atômico. 16 menos 8, eu tenho aqui meu número de nêutrons igual a 8. Na número 2, eu tenho várias alternativas me informando um monte de características a respeito do átomo. Aí ele quer saber o seguinte: qual a alternativa correta a respeito do átomo? Lá na letra A, prótons e elétrons possuem massas iguais. Gente, prótons e elétrons não possuem massas iguais. A massa do elétron é praticamente desprezível, então não possui massas iguais. Cargas elétricas de sinais opostos, isso é verdade, né? Os prótons têm carga positiva, os elétrons carga negativa. Na letra B, entre as partículas atômicas, os elétrons têm a maior massa. Não, gente, elétrons têm massa desprezível. Errado. Letra C, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm a maior massa e ocupam o maior volume no átomo. Olha só, essa parte que os prótons e os nêutrons têm a maior massa até é verdade, porque os elétrons não têm
tem massa desprezível, né? Então, meus prótons e os nêutrons, de fato, têm uma maior massa. Olha só, vamos desenhar um átomo aqui, ó. Aqui está o meu núcleo, onde tem prótons e nêutrons. Ao redor aqui, ó, do meu núcleo ficam girando os meus elétrons. De fato, a maior massa está concentrada no meu núcleo, com prótons e nêutrons. Porém, o maior volume ocupado em um átomo é pela eletrosfera. Olha só o tamanho aqui da eletrosfera comparado com o meu núcleo. A eletrosfera tem um volume muito maior. E na eletrosfera eu não tenho prótons e nêutrons. Então, prótons e nêutrons têm maior massa, porém não ocupam maior volume, não. Eles ocupam o menor volume ali do átomo. Letra D, entre as partículas atômicas, prótons e nêutrons têm mais massa, de fato, prótons e nêutrons têm mais massa, porque a minha eletrosfera aqui não tem massa, né? É uma massa desprezível, mas ocupa um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. É verdade, os meus prótons e nêutrons ocupam um volume muito pequeno aqui em relação ao meu átomo. Então, a alternativa correta é letra D de dado. A questão número 3, ele quer que você faça uma relação das partículas que eu tenho lá no meu átomo, em relação ao meu número de massa e o meu número atômico. Vamos relembrar lá de onde veio o meu número atômico? Lembra que o meu número atômico é o que identifica um átomo, é a identidade do átomo, que todo elemento tem o seu próprio número atômico, e esse número atômico veio exatamente do número de prótons. A quantidade de prótons que aquele elemento tiver lá no núcleo dele vai ser o chamado número atômico. Então, meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Uma outra relação que a gente pode fazer em relação aos prótons é que os prótons é sempre igual ao meu número de elétrons quando o meu átomo ele é neutro. Tranquilo? Bora ver algumas afirmativas aí. Olha só. Massa é igual ao número de prótons mais... Não, massa não tem nada a ver com elétrons. Elétrons têm massa desprezível. Número atômico. Meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Também não tem nada a ver aqui com elétrons. Meus elétrons é igual aos meus prótons? Sim, meus elétrons são iguais aos meus prótons em um átomo neutro. De fato. E os meus prótons? Meus prótons são igual ao meu número atômico? Sim. O número atômico veio exatamente lá do meu número de prótons. Então, minha alternativa correta aí é a minha letra C, onde o meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons, isso em um átomo neutro, e o meu número de prótons também é igual ao meu número atômico. Na nossa questão 4, eu tenho várias afirmativas aí a respeito do meu cloreto de sódio, do meu NaCl. Ele fala algumas características aí do Na, olha só, ele fala que o meu Na, ele tem número atômico 11 e massa 23. E do Cl ele diz o número atômico do Cl e me diz a massa do Cl. Ele faz algumas afirmativas, olha só, que o átomo de sódio Na possui 11 prótons. Ele possui 11 prótons. Na possui 11 prótons. De fato, ele possui 11 prótons. Por que eu sei que ele possui 11 prótons? Porque ele possui número atômico 11. Lembra que o meu número atômico é igual ao meu número de prótons? Se o número atômico do Na, onde ele informa aqui no texto, é 11, o meu número de prótons também tem que ser 11. Então, minha afirmativa aqui, por enquanto, está correta. Ele continua falando que tem 12 nêutrons. Como é que eu consigo descobrir o número de nêutrons? O número de nêutrons é exatamente a diferença, lembra lá? Da minha massa menos o meu número atômico, ou o meu número de prótons. A minha massa, ele me diz aqui no meu texto que a minha massa do meu Na é 23. 23, e o meu número de prótons é 11. 23 menos 11, tenho 12. O meu número de nêutrons é igual a 12. Então, minha afirmativa A está correta. O meu número de nêutrons que eu achei 12 aqui, eu também posso achar lá através da minha fórmula. Lembra? Que massa é igual a tudo que está ali no meu átomo. Tudo que está no meu átomo que tem massa é o meu número de prótons mais o meu número de nêutrons. Então, por isso que eu consigo descobrir o meu número de nêutrons aqui, ó. Porque eu tenho a massa e tenho o meu número de prótons. Na número 5, ele quer saber quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons eu tenho no potássio. Ele representa o potássio aqui para mim, mostrando o maior número, no qual é 39, e o menor número, 19. Lembrando que sempre o maior número é referente à minha massa, então eu já sei a massa do meu potássio, é 39. E eu sei que o meu outro número é o meu número
atômico 19, que também é igual ao número de prótons, né? Porque o meu número atômico veio exatamente lá do meu número de prótons, que também é igual ao meu número de elétrons. Afinal de contas, é um átomo neutro, então meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons. E o meu número de nêutrons vai ser a diferença entre a massa e o meu número atômico. 39 menos 19, eu tenho aí 20. Então, meu número de nêutrons, 20. E ele quer nessa ordem, ó. Qual o meu número de prótons? Meu número de prótons, 19. Meu número de nêutrons, 20. E o meu número de elétrons? Meu número de elétrons, 19. Então, a ordem ficou 19, 20 e 19. Lá na letra C eu tenho isso, ó, 19, 20 e 19. A alternativa C é a minha alternativa correta para o número de prótons, nêutrons e elétrons do meu potássio. Galera, é isso aí. Qualquer dúvida, nos procura, hein? Não fica com dúvida. Abraços para vocês e até mais.